Oi, gente, eu sou a Mabel Gustovski, eu sou oceanógrafa e bióloga, e sempre trabalhei com conservação marinha, né, com parques, reservas, enfim. Bom, agora a gente hoje vai falar sobre as águas vivas que chegaram junto com o verão, como acontece todos os anos. Por que que as águas vivas chegam e por que que elas são um problema aqui em Israel? Elas são um problema porque elas são espécies invasoras. Significa que elas não acontecem naturalmente nessa região do Mediterrâneo. Então, elas não têm um predador específico para ela, até porque um dos principais predadores de água-viva são as tartarugas, que, como muita gente sabe, são hoje espécies em extinção no mundo inteiro. O resultado disso é que a gente acaba tendo um excesso de água-viva, né? São verdadeiros booms, né? Na população, né? Que em inglês a gente chama de blooms. E então elas vêm numa enorme quantidade. De onde elas vêm? Elas vêm principalmente do Oceano Índico, do Mar Vermelho. Elas chegam aqui através do Canal de Suez, no Egito. E isso já se sabe desde os anos 80, né? Já se tem trabalhos científicos sobre essas invasões. Não são só as águas-vivas que são espécies invasoras, mas essas são as que causam mais problema. E elas começaram a aumentar mais ainda em quantidade a partir de 2015, 2016. Por quê? Porque nessa época se duplicou, o governo do Egito duplicou o canal de Suez. Então, se antes a gente já tinha um volume de água, né, com uma quantidade grande de espécies invasoras, a gente passou a ter o dobro de espécies invasoras, enfim. E, bom, aí o que que isso afeta para a gente? Além do que muita gente sabe, né, de que a gente pode sofrer as chamadas queimaduras de água-viva, que na verdade são reações alérgicas muito intensas. Existe também problemas, né, com a água do mar que é captada. Então, por exemplo, na usina termoelétrica que a gente tem, em usinas de dessalinização de água, o que acontece é que essas águas são bombeadas, a água do mar é bombeada. No caso da usina termoelétrica, ela é bombeada para resfriar as turbinas da usina. E, e nesse processo de bombeamento, tem filtros e esses filtros são completamente obstruídos, ficam entupidos e é uma quantidade imensa de águas vivas que ficam presas lá. No caso da gente, o que acontece é que a gente, bom, no verão, lógico, tá louco para entrar no mar, né? E tem que tomar cuidado. Quando a água tá calma, elas são facilmente visíveis. Tem espécies aqui que elas são de uma coloração branco azulada. Então, quando o mar está calmo, é muito fácil de visualizar. Então, não é que não pode entrar na água, mas tem que entrar com muito cuidado para olhar. Como é que é esse processo de queimadura? Não é uma verdadeira queimadura, né? É uma reação alérgica intensa, porque as águas vivas elas têm mais ou menos tem aquele formato então de uma cúpula que é a parte digamos muscular, né, aquela parte gelatinosa dela, né, que ela usa principalmente para natação, e a boca dela está na parte de baixo dessa cúpula. Então ao redor da boca tem os tentáculos que podem ser curtos, podem ser longos, mas nesses tentáculos então elas têm estruturas onde são verdadeiras bolsinhas onde fica guardada essa toxina que dá essa reação na gente. E cada bolsinha dessas tem então um filamento dentro, que fica todo enrolado dentro, né? Na ponta desse filamento tem uma estrutura com formato assim como se fosse um arpão. Então, o que que acontece? Isso é usado, o objetivo para o animal é poder capturar alimento ou se defender. Então, quando, vamos supor, um peixe, que é um animal extremamente rápido, né, que normalmente fugiria, né, com facilidade de uma água-viva,
quando ele encosta em um dos tentáculos, então esse filamento que está dentro da bolsinha, ele é disparado como se fosse uma mola assim para fora, né? E a ponta, que tem esse formato de arpão, penetra, né, no animal e libera essa toxina para paralisar o animal. E isso é mais ou menos o que acontece na pele da gente. Então, isso pode ter reações muito variadas, né, das pessoas, né? As águas-vivas que a gente tem aqui tem uma toxina que não é mortal, mas claro que as pessoas em si elas têm diferentes níveis de reação, né? Então, pessoas que são mais alérgicas normalmente elas podem ter uma reação mais intensa. E aí, o que que a gente pode fazer? Bom, uma das coisas que a gente tem aqui em Israel é que vem se desenvolvendo projetos, né, para a gente poder prever onde tem mais água-viva e onde tem menos, né? E isso é feito, já existem aplicativos, informação em site, né? Essa informação vem principalmente das pessoas que, né, estão naquelas praias e já vão informando através do aplicativo, informando através da, do site, e claro que não se baseia só na informação dos cidadãos comuns, existem pesquisadores por trás disso, né? Então, com base nessas informações, antes de sair de casa, né, se a gente quer passar um fim de semana na praia, a gente tem como saber qual praia pode estar melhor naquele dia. Agora, a gente sempre deve lembrar que essa informação no aplicativo, ela se baseia, então, em probabilidades. Às vezes, uma mudança de corrente ao longo do dia pode alterar essa condição. Então, uma praia que não tinha água-viva, em certo momento pode aparecer. Então, sempre é bom ficar atento e cauteloso dentro d'água. O que fazer se você for atingido, né, por uma água-viva, se você sofreu uma queimadura? Bom, a primeira coisa, se você estiver numa praia e tem atendimento de primeiros socorros, é ir a esse posto de primeiros socorros, porque eles já sabem o que fazer, eles já têm o produto, o reagente certo que você deve usar. Se você estiver numa praia que não tem esse posto ou estiver muito longe desse posto, então as alternativas são: você pode pegar a própria areia da praia, esfregar no local da queimadura. Por quê? Porque os grãos de areia vão causar um atrito que vai ajudar a remover os pedaços do filamento que contém a toxina. Isso vai amenizar, isso não vai resolver, porque a toxina que penetrou já está causando uma reação. A outra alternativa, né, que se sabe, é o uso de amônia, né? Então, a amônia não é uma coisa que a gente carrega no lanche da praia, né? Mas a gente carrega com a gente. Então, é muito conhecido o uso de urina, né, sobre o local da queimadura. A ideia não é lá muito atraente, né? E isso é bem conhecido, né, em muitos lugares e não é lenda, né? Realmente funciona. Uma outra coisa que é muito conhecida é o vinagre, mas no caso do vinagre, a recomendação é não usar, não usem vinagre, porque o uso do vinagre ainda é muito controverso. Existem muitos tipos de vinagre. O vinagre é um ácido, então ele pode também causar danos na pele. Então, se recomenda não usar vinagre. E entre as lendas também existe a Coca-Cola. Não usem de jeito nenhum a Coca-Cola. A Coca-Cola mancha a pele e não resolve. Bom, então, assim, queria que vocês passassem um ótimo fim de semana, né? E tomem esses cuidados, mas não esqueçam que a água-viva, acima de tudo, é um animal marinho belíssimo, né? Quando a gente vê esses animais debaixo d'água e os movimentos que eles têm, é realmente uma obra maravilhosa da natureza. São animais fantásticos, a biologia deles é realmente espetacular. Então, nosso respeito para todos os animais marinhos, e somos nós que temos que nos cuidar, né? Quando a gente está entrando numa casa que não é nossa, quando a gente entra no mar. Tá
bom? Tudo de bom.